Vamos conversar sobre as igrejas de parede preta. E eu espero que essa seja uma opinião completa e, de certo modo, definitivo para discutir o assunto. Faz muito tempo que eu tenho observado essa mudança nas igrejas, especialmente essas denominações que nascem agora. Eu até fiz um artigo há uns anos. Eu não volto atrás em nenhum dos meus argumentos. Eu escrevi o artigo com um bom tempo de observação, pesquisa, até usando minha experiência teológica para analisar o assunto. Então eu não volto atrás. Mas eu quero revisitar aqui alguns pontos, e muita gente prefere vídeo além de texto, né? Então vamos em frente. Primeira coisa, quando eu falo parede preta, eu não estou julgando a cor da igreja. O problema não é a cor da tinta. Tá? E muita gente responde a isso dizendo que eu estou demonizando a cor. Oh, meu Deus do céu! Se for assim, eu tenho que encontrar na Bíblia uma cor que seja uma cor santa, para dizer que tal cor é problemática. Tá? Esses dias no Instagram, uma pessoa me respondeu que as igrejas pretas é porque é mais fácil fazer a filmagem, a qualidade das fotos fica melhor. Aí eu respondi pro cara, para de criar um falso paralelismo. Desde quando eu vou pintar alguma coisa de preto para melhorar a foto? Então não tem como ficar uma foto boa no ambiente claro, em tons pastéis? O caminho não é esse. Essa mesma pessoa me mostra um vídeo de uma igreja na África em que as pessoas estão tendo um culto debaixo de uma árvore, com as cadeiras sentadas lá, e a pessoa responde: ah, enquanto vocês estão julgando a cor da parede, tem igrejas que nem têm parede. Isso é falso paralelismo. Não é porque lá em algum país da África, com extrema dificuldade financeira do país inteiro, não só dos crentes, eu vou me acomodar do jeito que dá, então debaixo de árvore, em tenda, em casa de pau a pique, em caverna. Não é porque lá eu preciso ser crente nessas condições de infraestrutura que aqui no Brasil eu vou parar de avaliar o movimento evangélico brasileiro. Ora, não é porque tem crianças passando fome na África que eu não vou ensinar meu filho a se comportar na mesa, a comer corretamente, a valorizar o que tem. Não é por causa disso. Não é porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, enquanto você assiste esse vídeo, tem alguém procurando comida no lixo, que eu tenho que ir lá procurar comida no lixo. Ou que eu não vou avaliar a qualidade da comida que eu como na minha casa, dadas as condições que eu posso dar para minha família, porque tem alguém nesse momento comendo comida no lixo. Então, não confundam as coisas. Mas volta ao princípio, a questão não é a cor, não é a tinta que vocês estão pintando a parede. Porque isso aí é uma questão de arquitetura, de uma escolha dos irmãos lá que vão pintar a igreja ou não. Tá? Para colocar um ponto final nisso, vamos pensar em padrão arquitetônico. O meio, né, o modo de construção, ele varia de acordo com a história. Ele segue seu tempo. Observa um templo do período gótico, do barroco. Olha para o tipo de casa que nós temos hoje. Padrão de casa. Linhas retas, cores fortes. Quando eu olho para as igrejas que nascem hoje, para os templos reformados construídos hoje, eu vejo o mesmo padrão. Cores fortes, linhas retas, cantos, né? Nada arredondado, pouco sobretom, muito contraste entre as cores. Então, quando eu vejo uma igreja que está usando esse padrão arquitetônico, eu vejo que é só uma resposta ao que está sendo feito na nossa época, no nosso tempo. Acontece que é uma característica dessas igrejas que nasceram agora usarem esse padrão arquitetônico, e a gente resume assim: parede preta. Mas a questão não é a cor da parede. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma mudança no evangelicalismo, na igreja evangélica. Tá? Vamos pegar do movimento neopentecostal.
Anos 70, anos 80, começa a crescer com uma grande expressão o movimento neopentecostal, chamando demônio pelo nome, expulsando demônio, prometendo bênção financeira para quem oferta e dizima. Dali nasce também a teologia da prosperidade. Gente entendendo que se eu estou pobre, passando por dificuldade financeira, é porque Deus não gosta de mim, tem algo de errado. E o certo agora é que eu, o tempo todo, busque o sucesso financeiro. Se eu estou bem financeiramente, o resto não importa. E surge a teologia da prosperidade. Especialmente nas igrejas neopentecostais. Eles também, a maioria deles, migraram para esse movimento neoapostólico, onde começaram a surgir os apóstolos. E aí, para toda esquina tem um apóstolo. Por volta do ano 2010, onde você ia, tinha um apóstolo. Outro dia, eu cortando o cabelo, por volta de 2010, tá? Uma igrejinha, que devia caber 100 pessoas, tinha lá um apóstolo, autodenominado apóstolo, a esposa dele, bispa. Aí, qual é o tamanho da sua igreja? Essa aqui, ó, ela é pequenininha, agora tem 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. O apóstolo, mas surgiu, né? E aí você tem apóstolo entendendo que eles eram herdeiros diretos dos apóstolos da Bíblia. Eu escutei, tá? Eu estava na reunião, um desses apóstolos aí de hoje, dizendo que eles eram herdeiros espirituais dos apóstolos e que inclusive no céu teria um lugar especial para os apóstolos da Bíblia e para os apóstolos de hoje, né? Para os apóstolos de hoje. Esse movimento caiu de podre. Tanto o movimento neopentecostal quanto esse movimento neoapostólico. Caiu de podre. Por quê? A teologia da prosperidade não funciona. Não funciona, gente. Funciona para um, dois, mas funciona para todos. Cadê esse povo no Covid? Cadê esse povo dizendo, traz dinheiro para cá, que você vai prosperar ali de qualquer jeito, porque Deus vai fazer cair dinheiro do céu para você? Cadê essa turma aí? Não adianta reclamar, não. Tá? Não funcionou. E as igrejas começam a esvaziar. Qual foi a solução que a maioria desses apóstolos aí, pregador de prosperidade, neopentecostais? Poxa, vamos revitalizar o culto. Vamos revitalizar a igreja. O que entra em alta então? A música. A produção arquitetônica da igreja. E aí você começa a investir em telão, em bom equipamento de som, em dar muito espaço para a equipe de louvor, que já tinha. Se eu pegar ali dos anos 2000, com o surgimento do David Keelan, com Diante do Trono, Ouvir e Crer, não estou criticando essas pessoas, estou colocando um marco histórico aqui. Eu pego igrejas clássicas, cantando o inário, a harpa cristã, o cantor cristão, a congregação cantando junto, muitas vezes sem muita preocupação com ter uma grande qualidade musical. De repente surge essa turma aí, trazendo boa qualidade musical. Tá? Rebanhão, Carlinhos Félix, quem nasceu nos anos 2000 e 2010 não sabe o que eu estou falando, mas pesquisa os nomes aí, que eram cantores que eram preocupados com a qualidade musical. E eu vejo que a segunda geração são esses aí. Aí eu já tenho uma grande ênfase no louvor, a questão de ministrar o louvor, não só cantar, de trazer uma palavra de ânimo. E aí tinha muitas igrejas que quem pastoreava a igreja de fato era o louvor, né? Que doutrinava a igreja, chamava atenção, brigava com o demônio, com o violão na mão. Eu tive um colega nesse nível aí, ele era o pastor da igreja, mais da metade do culto era ele com o violão na mão, ele cantava, pregava. Né? Quem nunca viu tanto a Ana Paula Valadão quanto alguém imitando os espontâneos mais decorados do mundo da Ana Paula Valadão? Eu vou viajar de avião. Eu acredito que com ela tem até uma boa espontaneidade. Mas nos imitadores da Ana Paula Valadão, o que você tem de fato imitando os espontâneos. Mas ali a igreja mudou já o foco dela de dar mais ênfase para o louvor e para a qualidade musical. Quando os neopentecostais veem suas igrejas fechando, os apóstolos percebem que não são tão apóstolos assim. Quando o pessoal da prosperidade percebe que não está mais conseguindo enganar as pessoas pedindo dinheiro, porque chega uma hora que a falta de milagre, a absoluta falta de milagre financeiro, vai desanimando as pessoas. Pronto, tem que revitalizar o culto. O que eu tenho aqui? ênfase no louvor. Vamos diminuir esse púlpito aqui, porque está muito grande. Vamos aproveitar aqui um ambiente mais parecido com teatro, mais propício para música. Entra em questão a facilidade de ter um data show em HD, em Full HD dentro da igreja.
que depois vai migrar para um painel de LED, né, em HD, em Full HD, o investimento nisso, o coaching chega com tudo, e aí eu tenho agora pregadores voltados para o coaching, que estão ali prontos para que as pessoas saiam da igreja após ouvi-los com o ego nas nuvens. Você vai vencer, você vai prosperar, você é bom, você merece ser feliz. E aí pregações, e até bíblicas, que fazem falta hoje, falando de céu, arrependimento, perdão, perdem espaço pro você merece ser feliz, Jesus te ama, você é a menina dos olhos de Deus, para Jesus você é o centro, né? De Jesus você é o centro. Se Deus te deixou tocar em alguma coisa é porque Ele vai te dar, e o que importa é ser feliz, né? E o seu 2000 e o seu ano novo vai ser 90% melhor do que foi o seu ano passado, e todo mundo fazendo essas promessas. E aí surge então nesse ambiente esse novo modelo de igreja, que quando eu olho para a igreja parece um teatro. Não um teatro no sentido de uma encenação, de um teatro mesmo. Né? Cadeiras almofadadas, ambiente escuro, uma grande ênfase na iluminação, na posição da equipe de louvor, no pregador que não fica mais parado atrás do púlpito, mas que ele está agora mais livre, muito livre assim, livre na movimentação lá em cima. Tem problema nisso? Inicialmente não. É uma forma de organização do templo. E se eu olhar para o longo da história, eu vou perceber que a organização dos templos, ele mais ou menos segue a arquitetura da época, como os exemplos que eu dei aqui dos templos góticos e dos templos barrocos. Seguem a arquitetura da época. Então até aqui tudo bem. Qual que é a minha crítica quando eu falo das paredes pretas? Primeira coisa, eu não posso pensar que o movimento que eu vivo hoje, ele é o último, ele é o melhor e que agora eu sou o futuro. Calma! Eu tô velho bastante para ter visto inúmeros desses movimentos chegarem e irem embora. Ok? Cansei de ver isso. E eu sei que outros movimentos surgirão. Muitos são saudáveis, outros nem tanto. Mas não é o ponto a ser apreciado aqui. E o que eu preciso? Como é que eu posso resolver essa questão? Primeira coisa, não há questão para ser resolvida. É simplesmente um padrão arquitetônico. Liturgia do culto é uma decisão da igreja local. Se eu tenho uma igreja, vou pensar na minha, e eu faço parte da Assembleia de Deus. Se eu tenho que preparar uma liturgia para o culto de hoje, e eu tenho uma excelente equipe de louvor que canta muito bem, eu vou então investir no momento de louvor do culto, dando mais espaço, pedindo músicas dentro do tema, porque eu tenho uma equipe de louvor que tecnicamente está muito avançada, isso é ótimo. Mas vamos supor que para hoje eu não tenho músico, ninguém vai cantar. Então eu posso preparar uma liturgia com mais tempo de pregação, de leitura da Bíblia, para que eu possa minimizar a falta, né, da presença técnica de bons cantores. Por um instante vamos avaliar sem espiritualidade, vamos avaliar aqui só a questão de cantar mesmo e tocar. É isso que acontece, ué. Se eu tenho numa igreja 2, 3 bons estudantes de teologia, teólogos formados, eu posso fazer mais seminários de interpretação da Bíblia, fazer cultos de estudo bíblico com uma grande ênfase, um bom tempo no estudo. Se eu não tenho esses, vamos chamar de profissionais, tá? Bem entre aspas, profissionais, acadêmicos, não, acadêmicos é melhor, né? De acadêmicos da teologia. Então eu acabo utilizando, se eu não tenho, eu vou apostar no que eu tenho. Então, quando eu olho para essas igrejas que estão dando muita ênfase no louvor e tem bons músicos para isso, consegue ter uma equipe técnica que consegue cuidar da iluminação, do equipamento de som, consegue fazer tudo muito bem, isso é maravilhoso. E não há problema nisso. Então, a primeira coisa, sim, não há problema a ser resolvido. Quando eu vou em uma igreja dessas, que tem lá um mega palco com mega iluminação, som de primeira, um bom investimento em instrumentos, em músicos muito bons, em cantores que cantam muito bem, eu não vejo um problema. Eu faço é ficar com inveja. Peraí, eu quero essa equipe cantando comigo. Tá? Eu quero isso. Muitas vezes eu prego numa igreja dessas e eu vejo o pastor incentivando o pessoal da igreja também a estudar teologia. Eu vejo o mesmo sentimento no pastor. Eu queria ter um teólogo com mestrado aqui para fazer estudos nível de mestrado.
com a igreja. Então não há problema a ser resolvido. Tá, depois de tudo isso que eu disse, qual que é a minha crítica? A minha crítica é que eu preciso me cuidar para não perder os pilares da fé. Tá? Qual é o grande pilar da fé? É crença em Jesus. É crer na salvação através de Jesus, reconhecer que em Cristo somos salvos e para isso eu preciso de arrependimento, arrependimento dos meus pecados. Então eu me apresento diante de Deus como um pecador arrependido que crê na salvação através de Jesus. E que tem na Bíblia o único caminho, em Cristo o único caminho, através da Bíblia, a única informação acerca de Cristo, para então vencer, para seguir a minha vida a partir disso. Então eu vejo em muitas igrejas pretas, e entendo a igreja preta como sendo uma avaliação geral dessas novas igrejas, eu tenho uma preocupação muito grande em ter um ambiente técnico que funciona, em ter um departamento infantil que funciona, bom estacionamento, equipe de recepção, tá? Aí tá. E aí quando eu olho para o louvor, eu não tenho uma preocupação com as músicas que cantam. São músicas egocêntricas. Deveriam ser músicas cristocêntricas. Aí eu ouço a pregação do pastor, eu tenho um coach, como qualquer outro coach motivacional de empresa, massageando o ego das pessoas. Ao invés de eu ter um pastor, uma pastora, tudo bem, uma bispa, tudo bem, mas que está pregando o evangelho da salvação, convidando pecadores ao arrependimento, chamando as pessoas para se converter a Cristo. A minha crítica inicial, lá nos anos 2000, eu dizia, o problema não é ter um desafio financeiro na igreja, para quem prega a teologia da prosperidade. O problema é que nessas igrejas tudo é dinheiro. Não há uma pregação sobre arrebatamento, volta de Cristo, perdão de pecados, confissão de pecados, perdoar o irmão, ler a Escritura. Todo desafio é financeiro. Mas que igreja é essa que não te ensina a decorar um versículo bíblico, a ler a Bíblia em casa, a ter um dia de jejum, de oração, a ter um momento de perdão de pecados, de perdoar o irmão que te ofendeu, de ir lá e pedir perdão para quem você ofendeu? Mas 2, 3 vezes no culto está passando envelope pedindo dinheiro. Então o problema é a falta disso. Aí eu olho para muitas igrejas hoje, dessas paredes pretas, eu não tenho mais a pedição de dinheiro o tempo todo, mas eu tenho o ego sendo massageado. Aí essas pessoas saem da igreja com o ego totalmente massageado, mas estão vazias, porque não foi pregado o evangelho de Cristo. Então muitas das críticas que eu faço é isso. É a pregação coach, é a mensagem bíblica pregada de modo superficial e condicionada a massagear o ego das pessoas, músicas egocêntricas e aquele ambiente que mais serve as pessoas do que serve a Deus. E aí eu começo a ver esses cultos e ao invés de pensar qual culto eu vou oferecer a Deus hoje? Não. O que a igreja tem a oferecer para mim. Qual será a imagem do telão? Qual será a música que mais agrada meu ouvido? Qual será o tipo de liturgia em que eu fico mais à vontade? Qual será a iluminação que agrada mais as pessoas? E o meu grande foco é agradar as pessoas e não é agradar a Cristo. Aí eu tenho uma igreja show. Eu posso ir no cinema, ter um filme que me agrada. Eu posso ir no barzinho, tem a música e a comida que me agrada. Ou eu posso ir na igreja e lá tem a iluminação e a música que me agrada. E aliás, a igreja é muito mais barato, né? Porque mesmo que eu leve o meu dízimo, 10% do meu salário, ainda fica muito mais barato pagar 10% do meu salário para ter acesso diário a uma casa de show de excelente qualidade. Não tem briga, não tem bebida alcoólica, não precisa de polícia, lá dentro tem bons exemplos, tem quem olha meu filho, de vez em quando tem um acampamento na igreja, tem pessoas ali que são sinceras, gostam de você, meu carro está mais seguro do que no shopping, porque no shopping lá o segurança cochila. Tanto é que tem uma plaquinha lá, não nos responsabilizamos por bolsa dentro do carro. Não é assim no shopping? Na igreja tem um crente lá vigiando seu carro. E aí? Só que é o objetivo da igreja que eu vá lá para isso? Porque sempre que alguém me convida ou que está elogiando a própria igreja Parede Preta, qual que é o comentário? Ah, vem na minha, na igreja,
Tem uma pessoa que olha seu carro, que olha seu filho, a pregação é muito boa, você vai sair daqui feliz. Ah, tem um telão bonito lá que passa dentro das músicas. Quer dizer, a igreja está preocupada em servir as pessoas com a apresentação. Mas na prática, eu não estou tendo essas pessoas levadas a Cristo. Espero ter deixado bem claro aqui que eu não tenho interesse em criticar os avanços tecnológicos de infraestrutura, mas sim deixar claro que a igreja erra quando ela abre as portas para oferecer um show para as pessoas, ao invés de trazer as pessoas para oferecer a Deus o culto que ele merece, para oferecer a Deus o culto que nós devemos para ele. Porque eu sou um pecador arrependido que me aproxima de Cristo e quero ter os meus pecados perdoados. Já tive o pecado perdoado, quero adorá-lo e honrá-lo por ter perdoado o meu pecado lá na cruz. Então você que é de Igreja Parede Preta, continue investindo. Invista em som, iluminação, em climatização, em infraestrutura, em equipe de recepção, de organização geral da igreja. Faça isso e faça muito bem. Mas não se esqueça do grande pilar da igreja, que é levar pecadores a Cristo. Ok? O que a Bíblia ensina? Para ir pelo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulo é isso. Levar as pessoas a Jesus. Levá-los a confiar a Cristo, as suas próprias vidas, arrepender dos seus pecados, continuar fiéis ao Senhor e aprender a Sagrada Escritura. A igreja pode conter show, tudo bem, mas deve, acima de tudo, ser um lugar onde as pessoas se reúnem para encontrar a Cristo, através do louvor, da pregação e da Sagrada Escritura. E não é encontrar um Jesus mágico lá, que vai, mágico no sentido assim, de algo que vai me surpreender no culto, eu vou ter uma grande apresentação ali. Mas encontrar a Cristo através do arrependimento e do perdão dos pecados. Então, se a sua igreja prega o Evangelho em sua totalidade, se a sua igreja leva pecadores a Cristo, se a sua igreja fala de perdão e os crentes saem de lá sendo conscientes do próprio pecado e da necessidade de arrependimento para a salvação, pinte a igreja da cor que você quiser, que eu não me importo. Mas eu me importo se lá faltar a pregação do verdadeiro, puro e santo Evangelho de Cristo.